Boa noite, olá. Vamos começar a nossa live daqui a pouquinho. Só esperar o pessoal entrar. Vamos falar hoje sobre empreendendo com educação online com a Karen, que é CEO do Tutor ID, que é uma plataforma de captação de alunos e gestão. Karen entrou. Karen está se conectando. Olá, Karen. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo jóia? Você? Eu tô bem. 3 da manhã aqui na Estônia, já bateu as 3 da manhã. Que Acho que eu delícia. nunca. Obrigado Oi? por Obrigado por entrar este horário para conversar com a gente. Imagina, na verdade, em tempos de corona, eu tenho trabalhado até as 3, 4 da manhã. Tem sido bastante intenso, nesse período, ainda mais para quem tem negócios online, tá bem intenso. Acho que essa é a Imagino, palavra que define. vamos querer saber tudo, porque você está no olho do furacão, né? Atendendo essas demandas que estão te chegando. Você vai contar para a gente sobre seu trabalho, Tutor ID. Tem Sim. mais gente que já falou que vai entrar também, então o pessoal deve estar entrando para a gente bater um papo hoje sobre empreendendo com educação online. Então, para quem não conhece a Karen, vou fazer a breve introdução. A Karen é CEO da Tutor ID, que é uma plataforma de captação de alunos e gerenciamento de aulas particulares, que é algo super importante para os nossos multiplicadores, inclusive. Estou vendo que o Cristiano está aqui, Oi, Cristiano, tudo bem? né, que o Ali a Daniel. mãozinha, É, tchauzinho. mais pessoas falaram que estavam entrando. Vou Assim, as pessoas vão confirmar aí. entrando, É, mas conforme vamos vão vendo começar. que tem alguém live, né? Conta um pouco pra gente, Karen, sobre você, sobre o seu trabalho, Uhum. Tutor ID. O Tutor ID, na verdade, é o Tutor ID. Eu acabo no Brasil, eu acabo falando Tutor ID, mas quando eu falo em inglês, eu falo Tutor ID. É, na verdade, o Tutor ID foi uma realização de um sonho e a solução de um problema que eu tinha. Eu dava aulas particulares, em tempo integral. E eu tive muitos alunos em 3 meses, eu captei muitos alunos e eu tive 100 alunos. Então, eu comecei, a criar grupos para atender a demanda. E eu percebi que eu tinha problemas de gerenciamento, né? Na época, eu morava com os meus pais e coloquei eles para me ajudarem. Na verdade, eles me ajudaram, porque eles estavam morando comigo, eles estavam vendo o meu sofrimento, né, de gerenciar esses alunos e pegar ligação e remarcar a aula e falar de aula de reposição, todos esses aspectos de um negócio de aulas particulares, que é praticamente uma escola de um professor só, né? Esse professor é tudo nessa escola, né? Faz absolutamente tudo. E os meus pais estavam com pena de mim, e eles começaram a me ajudar. E eu pensei, nossa, no momento em que eles estavam, a gente conseguiu encontrar uma forma bem organizada no meu negócio, em que meu pai ele pegava todos os pagamentos, a minha mãe começava a lidar com os alunos para agendamento, para reposição. Eu falei, nossa, eu estava tendo tempo para preparar as minhas aulas, para focar no meu desenvolvimento profissional. E, e eu falei, nossa, imagina se tivesse um produto em que automatizasse o que os meus pais estavam fazendo, automatizasse os agendamentos, as minhas políticas de trabalho e ela Quando só. que foi? Que ano? Uhum. Mas Oi. em que ano que foi isso? Isso
o ano em que eu tive esses meus problemas, que estava muito intenso, foi em 2014. Você morava no Brasil ainda. Eu fiquei um ano no Brasil entre países e o meu negócio floresceu nesse ano. E foi em 2014. E no começo de 2015, eu tive a ideia do Tutor ID e eu queria fazer em paralelo. Eu queria dar as minhas aulas particulares e começar, né, uma startup. Mas aí eu percebi que realmente o ritmo de uma startup é insano e não dá para ter um negócio de aulas particulares eu mesma e construir uma plataforma com a complexidade do Tutor ID, Aham. né? Não tenho tempo, não tinha tempo para fazer os dois. Tem o pessoal entrando, então, para contar, nós estamos conversando com a Karen, que é a CEO do Tutor ID, ou Tutor ID, vai do gosto de cada um, que é uma plataforma de Isso. captação de alunos e gerenciamento de aulas particulares, que é fundamental para essa época onde está todo mundo tendo que trabalhar online, está tendo que reinventar a forma de ensinar, a forma de, né, a educação está tendo que se reinventar, e a Karen já está nesse movimento há alguns anos, está contando a história dela para gente, né, há vários anos, construindo o Tutor ID, tendo essas experiências, e veio 5 anos já. compartilhar com a gente aí dicas, insights e orientações, né, de como os professores podem seguir esse cenário. E aí a Karen está contando justamente a trajetória dela. Então ela começou a dar aula particular e aí começou a ter muitos alunos, isso lá atrás, 2014, e aí os pais começaram a ajudar, um fazia a venda, outro fazia a parte financeira, e isso liberou tempo, e aí veio a ideia de fazer uma plataforma e começou a nascer a Tutor ID. Então, quem perdeu essa parte da história é aí que nós estamos. Você pegou os melhores momentos da história, da É. trajetória do Tutor ID, né? Do que originou. Sim, a gente queria. Eu comecei sozinha, né? O Tutor ID, e também não dá para você começar uma plataforma dessa sozinha. E eu acabei encontrando sócios em áreas que eu não tinha expertise, né? Por exemplo, programação, ou essa parte de realmente produto e marketing. Então, hoje nós somos em três. Tem um outro brasileiro também, que é o Murilo, que é o programador, o development lead do Tutor ID. E tem o Yang, ele é de Hong Kong. A gente se conheceu em Nova York, numa conferência de startups. E ele morava na Estônia também. A gente acabou se conectando, clicando. é, e, e, e ele hoje é meu sócio. Como que você foi parar na Estônia? Porque É, a Karen é uma empreendedora brasileira, mas o Tutor ID é uma plataforma internacional que a base está na Estônia. Conta pra gente aí como é que... na verdade, eu sabia que a Estônia era um país muito pequeno na parte norte da Europa, mas eu não sabia muito, né? O que era a Estônia, onde era, que exatamente a Estônia era famosa. E, e eu comecei a ler mais sobre programas de mestrados nessa parte do mundo, porque eu fazia aula de sueco e eu queria estudar na Suécia no começo. Mas é muito caro a Suécia e na época para mim, né? E todos os e-mails que eu mandava para as universidades eram respostas automáticas e eu achei que seria um risco muito grande sair do Brasil com uma mala e ir para um país em que eu não tinha muita informação a não ser mensagens automáticas de uma universidade. Então eu tinha ficado um pouco receosa de estudar na Suécia, mas na Estônia eu gostei muito da descrição do programa e tinha um plugin do Skype. Quando eu apertei, tinha uma pessoa que apareceu. Eu consegui ligar para alguém e eu estava olhando para a pessoa. Eu falei, nossa. E aí que eu descobri que a Estônia tem essa história com a tecnologia. Os estonianos são muito tecnológicos. Tanto que aqui tem Um polo de robozinhos que inovação andam na muito rua forte. fazendo entrega. Uau, tem um polo de inovação muito Um forte aí. polo de inovação muito forte. Então tem ônibus em que não tem ninguém dirigindo, né? O self-driving bus. Já existe isso? Já existe Ai, isso aqui, que é uma uau. coisa assim
que não é comum, né? Em muitos países desenvolvidos, né? Que as pessoas, né, pensam, nossa, na Inglaterra vai ter um self-driving bus, mas não tem, tem na Estônia. E então é um país que realmente dá bastante suporte para inovação. Tanto que a gente participou por causa do evento do Covid, né? Infelizmente. A Estônia criou um Hack the Crisis, em que no fim de semana, antes da quarentena oficial do país, né? Em que o país falou que estamos todos em quarentena agora. Antes dessa quarentena oficial, fim de semana antes, um grupo de empreendedores criou esse Hack the Crisis e que mais de 1.000 pessoas estavam nesse Hack the Crisis, eu era uma delas, e a gente começou a criar soluções para não só se, como eu posso dizer, se encostar no governo, esperar, não, o governo vai encontrar uma solução. A mentalidade do estoniano é muito empreendedora, aliás, que é muito inspirador para mim até para construir o Tutor ID aqui, porque a inovação está no ar. Infelizmente, junto com o Corona, né, ultimamente, mas sempre. Desculpa, não queria fazer piada. Que acaba nos impulsionando também a. Eu estou sentindo um senso de urgência para as coisas, então as coisas estão acontecendo mais rápido. É uma coisa que você teria um prazo de 2, 3 meses para fazer, você está conseguindo fazer em uma semana porque tem essa necessidade. Então a gente Exatamente, é exatamente. percebido de modo geral isso. Né? Ah, Titia Cristiano tá falando, a Estônia já mora no meu coração. Não, mas a Estônia é um país muito inovador e é o que me inspira todos os dias para novas funcionalidades do Tutor ID. Porque aqui tem o e-governo, né? O primeiro país do mundo em que tudo tá na internet, né? Tudo Uhum. do governo. Você vota pela internet. Tem um pessoal que chegou agora, estão contando, a Karen fez um resumo da história dela. A live vai ficar disponível depois, então quem quiser pegar essa parte inicial é só entrar no nossa Stories por 24 horas e depois no YouTube do Spindle. E ela está contando essa trajetória, quando ela chega na Estônia, que é um país extremamente tecnológico, inovador, e o Tutor ID está dentro desse contexto e tem se aprimorado muito, né, Karen? A gente se conheceu há alguns anos, eu estava vendo nossos históricos, faz uns 3 anos. O Spindle também passou Verdade. por muitas mudanças e continua passando. Agregamos aí esses multiplicadores até que estão participando da nossa live, que são assim, compõem o time de uma maneira que agrega muito, então é uma rede muito bacana. E aí estamos em novos momentos agora para conversar. Veio uma pergunta aqui. Você teve algum tipo de funding ou entrou em um programa de aceleração para a sua startup? Sim, eu tive funding. Não só eu injetei meu próprio dinheiro no Tutor ID, como a gente teve funding de um investidor anjo. E a gente participou de uma incubadora online, também virtual. A gente tem uma experiência já de trabalhar virtualmente, remotamente, de uma incubadora de EdTech, né, de Nova York, que fica dentro da New York NYU, né, New York University, que é muito boa também, abriu bastante as portas para um ecossistema dos Estados Unidos, que é o que a gente também quer entrar, a gente está entrando já no mercado americano, e essa incubadora abriu as portas para a gente. Maravilha. Então, E sim, aí, como que tá esse cenário agora de quarentena, todo mundo em casa, os professores tendo que dar aulas online, muita gente, pelo menos no nosso grupo, a hora que começou esse negócio de quarentena, a gente tem os meetings, que são os encontros da rede Spindle, os multiplicadores. E aí a gente abriu esse meeting, veio todo mundo. E aí, o que não é, às vezes o pessoal tem outros compromissos e tudo, mas nesse todo mundo veio, todo mundo com necessidade de falar, de buscar soluções. E uma coisa muito marcante para mim foi que o pessoal falou: olha, estamos nos adaptando psicologicamente, estamos com uma nova relação com o tempo, porque é tudo novo para a gente. Não gastamos mais com logística, mas gastamos tempo para aprender a mexer com isso. E como é que a gente sim. vai fazer a educação de alunos agora? Como é que a gente vai fazer essa relação com os alunos?
E aí tá todo mundo meio que aprendendo. Como é que você percebeu isso através do Tutor ID? A demanda aumentou das pessoas? Que elas têm, que elas têm feito para conseguir, né, Uhum. lidar com esse momento? Como que o Tutor ID tem ajudado? É, a gente ajuda professores que já têm negócios existentes, de aulas particulares, porque a gente tem a ferramenta de gerenciamento, né? A gente ajuda os professores a organizar a agenda, a parte de pagamentos, tudo é feito online. Então, por exemplo, os professores particulares em tempo integral que tinham alguns alunos presenciais e esses alunos foram migrados para o online, esses professores adquiriram nosso programa de assinaturas, que comporta todo tipo de customização que cada negócio, né, precisa. E eles podem migrar para online. Então, eles têm aula pelo Zoom ou, enfim, qualquer outra plataforma de videoconferência. E o Tutor ID fica nessa parte administrativa, que é Aham. toda remota, todas as transações são online, todos os materiais são compartilhados pela plataforma também. Então a gente sempre teve essa estrutura online, em que é bem ecológico também, né? Papel não é necessário, é só um computador mesmo. Eu vi, né, até no site, enfim, eu conheço um pouco a plataforma, que tem muitas funcionalidades, e eu percebo, até pelas nossas conversas, que elas foram construídas pensando justamente nas dificuldades, nas dores desses professores. Sim. Quais que são? É uma pergunta que eu vou fazer para você, mas também convido os professores que estão assistindo a nos responderem aqui. Cristiano, a gente já vai responder sua pergunta. Ele perguntou se tem app também, a gente já É. responde, só para fazer Hum. esse raciocínio. Quais são as dificuldades que os professores encontram, que você começou a perceber? Quais dores que aí foram virando funcionalidades? E eu convido os professores também a responderem. Quais Uhum. dificuldades vocês têm? Depende do professor, mas o problema é do pagamento, da cobrança, né? Então, os professores que se sentem desconfortáveis de cobrar os alunos, ou professores que realmente não querem ficar preocupados em ficar acompanhando as datas, né, de pagamento, que cada aluno tem uma data diferente, e o professor tem que ficar olhando o calendário, e, e isso o tutor ID ajuda porque é automatizado, né? Então o professor realmente ele deixa o pagamento, né, de set, não sei falar português, mas desculpa. Tem Mas vários professores de inglês aqui. Pode falar que o pessoal ajuda, né? Então, que bom, né? O professor ele estabelece as datas de pagamento, com diferentes datas de pagamentos com os alunos, e o tutor ID se encarrega disso, né? Se tem algum problema com o cartão do aluno, a gente que entra em contato com o aluno, é, a parte do calendário, né? Então, a professores que. parte de pagamento, vocês fazem essa intermediação. Isso, a E gente tem um parceiro de pagamentos, que é o Stripe, é uma empresa que não é muito conhecida no Brasil, mas ela é muito conhecida internacionalmente. Ela tem práticas de seguranças muito altas, vocês muito, estão em muito vários seguro. países, né? A gente tem usuários em 38 países. Uau. Pessoal, tô vendo algumas perguntas que vocês estão fazendo, a gente vai responder, tá? Daqui a pouco eu subo aqui e volto. Uhum. Mas, Eu tô vendo que o Sérgio tá aqui, meu amigo. legal. Bom, tem umas perguntas, mas antes de falar das perguntas, a Poliana, ela colocou assim que uma dificuldade que ela tem é de achar aluno ou do Uhum. aluno a encontrar, Certo. que é realmente uma... Como que a Tutor ID, ela ajuda os professores Uhum. nesse sentido? E que dica tem também para esses professores? Em relação ao marketing, né, dos professores, a gente recomenda. O professor tem que ser bastante proativo, né? Não é só ter um perfil na plataforma. É, é ter um excelente perfil na plataforma, é ter um perfil com recomendações, é ter um perfil com vídeo, que os professores não gostam de colocar vídeo na plataforma, mas é muito importante o vídeo, porque como é que você vai dar online? E você vai mostrar para o aluno que você está confortável em ficar na frente da câmera
que você tem uma boa conexão, que você tem um bom microfone, né? Que dá, que o aluno consegue te ouvir, né, claramente. Então, o professor tem que ter esse esforço de fazer um perfil que seja o seu currículo, né? Que tá ali. Então, não é só você colocar o preço, você tem que fazer um pitch, em termos de startup, né? Você tem É. que pitch your lessons, né? Então, o Tutor ID tem essa aula que o professor pode escolher de 30 minutos ou até 1 hora de aula demonstrativa. Eu não diria aula demonstrativa, seria uma entrevista inicial, né? O professor conhecer o aluno. Então, o professor tem que ter um perfil, o melhor perfil que ele pode fazer, com máximo de informações, de certificações, recomendações de outros alunos. O Tutor ID tem um link único que cada professor vai enviar para alunos que eles tiveram ao longo da vida, né? E isso vai aparecer no perfil. Então, isso já vai subindo no ranking da plataforma. Então, o professor que tem mais recomendações vai ficando mais em cima. Ele manda esse link para o aluno colocar as recomendações. Isso. É que nem Manda no assim, um LinkedIn. aluno que foi meu aluno há algum tempo, eu posso falar, estou aqui no Tutor ID, você pode colocar uma recomendação falando das Isso. aulas. Exatamente. A ideia, né, inclusive, do nome Tutor ID é, o nome Tutor ID é que o professor tivesse essa identidade online. E por isso que a gente quer que o professor, né? A gente sempre instrui o professor a ter o perfil bonitinho, porque é o seu currículo, é o lugar onde você está se apresentando como professor, né? Uhum. E profissionalizar mesmo a profissão de professor particular. Tem muita gente que faz isso em tempo integral, como eu fazia, e a gente tem todas as ferramentas para o Eu penso professor. muito disso, a gente até conversa isso, né? Conversa com os multiplicadores, Spindle e tudo. Tem muita gente que faz de bico, né? E não é o caso, por exemplo, dos multiplicadores Spindle. São pessoas que fazem profissionalmente, que amam o que fazem, né? Sim, E, enfim, precisam ser encontrados, precisam ser bem remunerados, porque são profissionais excelentes. E essas formas, esses mecanismos, essas plataformas, que nem o Tutorid, o Spindle tem essa proposta também de valorizar o professor. Eu acho que é justamente os canais que a gente tem que utilizar para valorizar, para dar o reconhecimento que esses professores, né, que os professores merecem e, e ajudá-los nisso, né? Porque ter aula com um professor que é só um bico e ter aula com um professor profissional é outra coisa, né? É com outra certeza. você não Sim. perde tempo, você não perde dinheiro. Às vezes você vai pagar mais barato com um professor que é um bico, mas você não vai também resolver nada. No final, saiu caro, né? E a plataforma ajuda. Até o professor que iniciou como um bico, por exemplo, ele vai ver que a plataforma dá essa estrutura para o professor iniciante, até uma estrutura de aula, até uma estrutura de follow-up. A gente ajuda o professor que não tem muita experiência em como fazer isso realmente profissionalmente, porque a gente coletou muita informação de muitos professores que passaram pela plataforma, que trabalham. Então a gente dá essa estrutura para o professor particular. Então isso a gente dá esse suporte também. Na fichinha de aula, então histórico de aulas, histórico de materiais. Isso é uma coisa que esse tipo de organização, é uma coisa que o professor não precisa se preocupar, porque a plataforma já tem essa estrutura em que o professor só precisa colocar a informação. E ele pode É, enviar para o aluno, para o pai do sim, aluno. é uma ficha de aula que está disponível. É a mesma ficha em que o professor tem acesso para editar e o aluno tem acesso para ler. Porque para os pais, o próprio aluno, né? Mas eu penso também quando é uma criança, um adolescente, que os pais querem saber também Sim, como está o progresso. Então é muito bacana. exatamente. Então, olha que interessante, né? Eu vi uma pesquisa sobre as dores do professor e falava muito disso, em três dores, né? A dor do recebimento, então ter que cobrar todo mês, gasta tempo, né? Então, eu lembro que você fez uma pesquisa uma vez no Facebook, eu lembro que você A gente colocou sempre faz. quanto tempo você gasta por mês para fazer a cobrança. Eu não lembro qual que era a resposta, mas assim, eu sei por experiência própria que a gente pode gastar um tempão, né? E aí depois você tem que lembrar o aluno, falar, você lembrou da mensalidade desse mês, então é tempo que poderia estar sendo investido em outras coisas, né? Então isso é uma dor, Sim, pelo que você está exatamente. falando,
com essa parceria que vocês têm com o Stripe e as suas funcionalidades, vocês conseguem resolver e apoiar o professor com isso. Outra Sim, dor é o agendamento das aulas, né? é, Captação de alunos. É uma dor também. A Poliana até perguntou, né? Falou que essa é uma dificuldade de encontrar, ser encontrado. Então, é. você falou que o professor pode criar esses mecanismos, criar todo o seu Isso. perfil, e o TutorD ajuda nisso, mas que é muito importante o professor ser ativo, né? Ter uma Uhum, captação ativa. Então, o que você sugere para esse professor ser ativo? uhum. Tem muitas comunidades de pais na internet, em que os professores, enfim, no Tutor ID você tem o seu perfil, né? O meu é tutor.id/Karen. O professor pode escolher. Então essa é a minha página do Tutor ID. A gente sempre recomenda um URL curtinho. Então, em páginas de pais, em escolas, o professor coloca o link. Olha, ficar de olho. O Facebook é o lugar, um grande lugar de captação, tanto Instagram quanto Facebook, que é a mesma empresa, né, no fim, estão conectadas. Mas é um lugar excelente de captação. O professor tem que estar lá, né? O pai do aluno tem que entrar na comunidade, tem que estar aquele perfil do professor, né? O professor falando, o professor às vezes criando conteúdo, estando presente. Então, é o professor que se comporta assim, ele vai captar. Ele não vai ficar com um perfil sentado na plataforma e às vezes o pai vai acabar indo para aquele professor do Facebook que colocou o perfil dele em outro canal. Uhum. Então, o professor tem que ser bastante proativo. E isso ajuda muito. Marque Muito uma aula importante. demonstrativa, o professor ter promoções em que pelo tutor ID o professor pode ter também, né? A gente dá todas as ferramentas. Então a gente ajuda realmente, porque empreender é você ser proativo, não é só, Perfeito. É né? muito interessante porque a gente percebe isso também, né? Tem que ir atrás, chegou um aluno, tem que tratar ele mesmo como um potencial cliente que você vai tratar, você vai entrar em contato, de tempos em tempos você também pode contactar para falar, ó, tô por aqui ainda, né? Se você precisar de mim. Então é todo um gerenciamento. E aí a gente estava pensando muito aqui em Spindle. Não sei se todo mundo conhece Spindle, mas Spindle é uma experiência de ensino multissensorial para ensinar inglês e nós apoiamos é, professores, né, a ensinar inglês e com o nosso método. Daqui a pouco eu conto um pouquinho também sobre o método. Mas a gente criou um programa que é o Spindle Growth, que justamente a gente percebeu essa necessidade, que não basta ter um perfil, não basta. No nosso site também, né? Os nossos multiplicadores têm um perfil lá, você pode conhecer, tem os depoimentos, tá super bonitinho, dá para compartilhar. Mas enquanto a gente não se entender, enquanto o professor não se entender como um negócio e entender quem que são os seus stakeholders, né? Quem são os seus interessados, quem que é o seu público, qual que é o seu diferencial, o que que ele tem de especial. Porque eu Uhum. posso usar determinado método, tudo bem, mas o que que tem meu aqui, que é único, que é especial, que eu posso trazer para minha comunicação, que eu posso trazer, né, da minha essência para as pessoas. Então é uma forma de você ajudar melhor os seus clientes, se conectar melhor com eles e mostrar o seu valor. Então a gente sentiu essa necessidade de conduzir esses professores através desse processo, de compreender qual que é o impacto que eu quero ter no mundo, que resultados eu preciso que meus alunos alcancem para ter esse impacto, como que eu atingo esses objetivos, quem que é a minha rede que eu posso ativar, como é que eu ativo essa rede e dando esse apoio. Então, acho que é fundamental, professores, se vocês se entenderem como um negócio. E aí usar essas ferramentas, que nem o Tutor ID, Spindle também está à disposição para contar mais para vocês sobre esses nossos treinamentos, nossas formas de conexão, mas entendam-se como um negócio, para que nossas plataformas, nossos serviços possam fazer sentido realmente para vocês. Sim. Eu tô tentando memorizar algumas perguntas, né? Tem uma pergunta lá atrás que eu não quero deixar de responder, que é do Vamos, Sérgio. Como vamos manter os voltar. alunos Isso, como vamos manter voltar. os alunos interessados, né? Boa, eu estou É, aqui, estou chegando aqui. Qual a melhor maneira de manter a atenção dos alunos em aulas pelo Zoom? Do Sérgio, isso. Vamos do começar a responder Sérgio.
Essa é uma pergunta que ele perguntou, eu preciso responder, porque isso é uma coisa que eu entrevisto muitos professores que dão aula online, e eu também quero entender que eu dava aula online, mas eu não tinha tanta experiência quanto outros professores na época, né, lá atrás, em 2014, não era tão comum como é hoje. E você percebe que o aluno tá desviando a atenção quando você vê o olho do aluno, ele tá lendo, né? Você vê o olho do aluno, né? É, girando na frente. Então, professor, é bom que o professor perceba e chama atenção. E é bom também alinhar as expectativas logo no começo da aula, o que o professor espera do aluno, né? O tipo de comportamento. E o aluno vai entender que não é admissível ele ficar lendo durante a aula, para ele prestar atenção. Alguns professores têm uma política de não tome nenhuma nota, presta atenção em mim, foque em mim, né? Então, acho que é uma questão do professor alinhar as expectativas com o aluno logo no começo da aula ou no começo desse pacote de aulas. Enfim, então é só falar para o aluno, olha, na minha aula não quero que você anote, não quero tabs, quero que você foque em mim, que eu vou ver o seu olho, ó. Se eu ver o seu olho rodando, É muito it's interessante over. isso, porque a gente, o Spindle tem essa abordagem multissensorial, então significa que a gente estimula muitos sentidos. Então, é o visual, é o auditivo, é o sinestésico, né? Então, vou mostrar aqui, a gente tem nas aulas presenciais, a gente usa, né, esse material, que é o tabuleiro Spindle, onde o aluno consegue girar e entender como é que as frases se montam, ideias, pensamentos, estruturas, tempos verbais. Isso é uma coisa que prende muito a atenção do aluno, porque ele está mexendo, ele está vendo, ele está ouvindo, tem toda essa multissensorialidade envolvida. E aí fomos para o ambiente online, né? E aí nessa conversa que eu contei que a gente teve entre os multiplicadores Spindle no nosso Spindle Meeting, veio essa questão que a gente precisa agora pensar então em atividades multissensoriais que sejam possíveis fazer à distância como uma forma de manter o aluno ativo, porque eu acho que o grande objetivo do professor, na verdade, não é ser um transmissor de conteúdo, né? Mas ele ser um facilitador para colocar o aluno em movimento, né? É girar esse aluno para que ele trabalhe, e não o professor trabalhar, né? O trabalho do professor é fazer o aluno se engajar, o aluno ficar ativo. E, enfim, aí veio essa necessidade que a gente percebeu. Como a gente faz isso online, né? Uhum. Então, criando muitas figurinhas nos Spindle Meetings, co-criando para tentar responder essa pergunta e que é uma terceira dor que eu vi também nesse artigo que eu estava te contando, né? Essa dor do agendamento, captar alunos é uma Tá. dor, essa dor da gestão da parte financeira é a segunda dor, mas uma terceira dor que eu vi é a questão do material, materiais para engajar os alunos, Uhum. materiais que façam sentido ali, que tornem essa aula mais atrativa. E aí é justamente, eu e a Karen, a gente já conversa há alguns anos na parceria, Tutor ID, Spindle, né? A gente ainda tentando entender qual que é esse ponto de conexão, porque de valores a gente tem conexão total, né? De proposta, de empoderar os professores. E talvez eu pense que essa seja um ponto de parceria, porque o que o Spindle tem de mais interessante aqui é justamente oferecer essas experiências, né? E Uhum. capacitar o professor para que ele possa multiplicar essas experiências. Então, esse Com tabuleiro que certeza. eu fiz, contando quase em primeira mão, na segunda-feira eu comentei sobre isso na live que eu fiz com a Maria Ângela, da Associação Brasileira de Dislexia, mas dessa cocriação que a gente teve, veio a ideia de resgatar um projeto antigo, de pegar esse tabuleiro e colocar numa versão online, para o professor criar o que ele quiser, para ele compartilhar a tela com esse aluno e mostrando a informação e pedir para o aluno entrar também, colocando as palavras no tabuleiro, girando, formando as frases, ensinando estruturas, ensinando os tempos verbais. Então, vai ser a nossa contribuição aí nesse momento também, né, que todo Muito mundo tem legal. em casa, do professor ter acesso, né, a essa funcionalidade de um Spindle online, onde Ele ele vai. pode entrar, vão ter duas funcionalidades, inserir palavras e girar os discos. Então, é feito realmente para o professor usar com o aluno. Então, Muito ele legal. faz explicações, vamos dizer que ele esteja trabalhando com qualquer seja o livro ou material que ele trabalha, ele quer dar uma explicação
de como qual que é a diferença do Past Simple e do Past Continuous, que é um Uhum, erro clássico que todos os alunos, né, cometem, ou Present Simple e Present Continuous. Professores de inglês estão aqui sabem do que eu estou falando, aqueles erros bem clássicos. E às vezes você ficar só numa coisa linear, explicando na tela, por mais que você use uma apresentação, pode ficar uma coisa maçante e uhum. também mais difícil de entender. Quando você coloca no tabuleiro Spindle e mostra essas interações, essas conexões, e pede para o seu aluno mexer nisso, pede para o seu aluno inserir as palavras e trabalhar, você coloca ele nessa postura ativa. Então, isso é muito legal, pode ajudar bastante nessas aulas por Zoom, Whereby, Skype, qualquer que você consiga compartilhar a tela, é uma, é uma coisa que a gente usa bastante. E outra coisa que eu mostro que Demais. integra isso com os spinning books, que são os materiais do Nossa, curso. mas tá muito lindo o Ele livro, é, hein? ele é bem gráfico, né? Tem as imagens, ele é multinível, então ele tem assim, espaços, tá vendo? De estrutura que Tô você vendo. utiliza junto com o tabuleiro. Então o aluno vai montar aqui um aluno básico, ele pode montar, ele vai montar as frases interagindo com o tabuleiro Spindle, então fica bem dinâmico. Vai Nossa, bem trabalhar legal. vocabulário e alunos nível mais avançado já vão produzir textos, já vão ser provocados para reflexões que vão exigir mais o uso da língua. Então a gente tem encontrado essas maneiras, mesmo online, o aluno poder mexer numa coisa física, num material, a gente percebe que tem feito muita diferença. Demais. E qual é a faixa etária do Spindle? Pode ser qualquer. Pode ser uma criança, pode ser um Pode ser, senhor, tem que estar idoso. alfabetizado. Então, assim, Tá. a criança que já estejam alfabetizadas, a gente tem experiência a partir de 9 anos. Tem multiplicadores, até a Poliana que está aqui tem um aluno de 6 anos, mas geralmente é alfabetizado, 9, 10 anos, Demais. adolescentes, adultos. Tem mais perguntas? Demais. Vamos responder outras É, perguntas tem aqui. muitas perguntas, né? What do you Como eu faço? recommend? É a mesma pergunta em inglês. Online lessons, eu acho que essa foi uma dica que eu dei de online lessons, que a gente vai ter programado até o final do mês, essa funcionalidade vai estar pronta. A Olha, tem. Karine perguntou, como o professor paga o Tutor ID? É um valor mensal ou por aula dada? Então, o Tutor ID tem quase dois produtos em um, né? O Tutor ID tem Marketplace, que conecta alunos e professores. A gente tira uma comissão, né? A gente fala que é a nossa taxa de serviço é de 15% por pacote ou por aula, por venda, né? Porque no Tutor ID o professor pode vender ou uma aula avulsa, ou ele pode vender um pacote de aulas, de 8 aulas, de 10 aulas. Então a gente tira uma comissão de 15%, porque a gente investe em marketing e a gente precisa ser sustentável de alguma forma. Eu fui fazer E as contas aqui também, né? Se você for fazer um pagamento recorrente por PagSeguro, por exemplo, é 4%, e você leva 30 dias para receber. Então tem um monte de taxas que o Tutor ID absorve nessa porcentagem também, né? então, desses 15% é a taxa de serviço do Tutor ID e a taxa de processamento do cartão fica com o aluno. Isso é uma prática que muitas plataformas de ensino utilizam e não é muito grande, na verdade, é um preço, é um dos preços mais baixos. Eu acho que a do PagSeguro, dependendo, é mais alto até. É, É, se for em caso de parcelamento, essas coisas, a taxa do PagSeguro vai ficando bem salgadinha. A do Stripe vai ser sempre 3,9% mais 50 centavos, independente do número de parcelas e etc. o professor pode entrar, se cadastrar, ele não paga nada para se cadastrar, e aí, Não, conforme ele for recebendo dos alunos, o Tutor ID retém esses 15%. isso. Mas E se o professor pagar nosso programa de assinaturas, ele pode migrar os alunos dele, os alunos que ele captou, não, uhum, nada relacionado ao Tutor ID, os alunos que ele captou, ele pode trazer dentro da plataforma, e obviamente a gente não vai cobrar nada quando o professor estiver emitindo pacotes, etc. O professor vai ficar sempre com 100% do que ele está cobrando do aluno. perfeito, Não vai ter a taxa do Tutor ID. No entanto, se a gente captar novos alunos para o professor, a gente vai cobrar a nossa taxa. muito legal.
Muito bacana. Bom, voltei, o Daniel falou que tinha perguntas mais para cima, eu voltei tudo, estou vendo aqui. O Eu tô Cristiano olhando pergunta aqui também. se tem app também. Então, a gente não tem app, é, porque a gente está agora angariando, levantando fundos, né? E para fazer um app, para manter o app, a gente teria que ter um time maior do que o que a gente tem hoje. E olha que a gente está contratando gente loucamente para dar mais estabilidade na plataforma. Gente, só para vocês terem ideia, a Karen me contou numa conversa aqui com essa história da quarentena, ela tá tendo uma procura, um crescimento de 1000%. Maior, Maior que 1000%. 4.000% nesse 4. último mês. Uau! Então, para manter todo esse sistema funcionando, por isso que ela tá na Estônia agora, são 3h40 3h40 da da manhã. madrugada. E ela não foi dormir ainda não, ela estava trabalhando até Eu agora. tava Então, trabalhando até agora, eu comecei às 11 da manhã a trabalhar. outra Direto. pergunta, outra pergunta aqui, estou preocupado com o nosso tempo. Quando dá 1 hora de live, o Instagram encerra a nossa conversa. Então, nós Encerra, temos a gente 20 tem um minutos tempinho ainda. para responder as perguntas. Olha, a aula é dada pela própria plataforma do TutorID? Não, a gente não tem ainda, né? Vou dizer ainda porque a gente tem planos. A gente ainda não tem integração de Classroom dentro da plataforma, por isso que a gente deixa a critério dos professores, eles ficam à vontade de utilizar a, a plataforma que eles mais se familiarizam. A gente pede o Skype de todos os professores quando eles criam a conta, porque os alunos não conhecem Zoom. Os professores adoram Zoom, mas os alunos não conhecem. Então, como a gente já não quer, a gente não quer vender o Zoom, né? Convencer mais uma ferramenta para o professor, para o aluno utilizar, a gente pede o Skype para ter pelo menos esse primeiro contato, né? Então, todo professor tem que ter a conta dele lá, o Skype Name, ou o link do Skype, né? Que tem esse link agora em que você já é Uhum. convidado para a conta. É uma Então, barreira mesmo. isso é uma barreira a menos para o aluno entrar em contato com o professor e depois o professor, vamos trocar para o Zoom, né? O professor convence o aluno a utilizar essa outra plataforma. Mas então não é dentro do Tutor ID, mas esperamos que em breve, muito em breve, que a gente está aumentando o time, seja integrado um Classroom dentro da plataforma. Legal. Bom, o Cristiano também está dizendo que ele está entendendo um pouco de marketing de conteúdo. Estou postando pequenos vídeos de aula no YouTube diariamente. E alguém entrou em contato aqui da minha cidade pelos vídeos do YouTube. O YouTube é muito legal. Para mim também tem resultados. Chegam pessoas pelo YouTube, através dos Excelente. vídeos né, que a gente coloca do Spindle. Muito bom, Cristiano. Uma ótima dica, pessoal. Poliana está dizendo que é um sofrimento para mim entender aprendentes como clientes. Entender os alunos como clientes. É, é uma relação muito pessoal, né, que o professor acaba tendo com o aluno, muita conexão, então envolve a questão de pagamento também, dessa questão organizacional, pode gerar esse sofrimento, né? Eu acho que por isso justamente talvez seja uma das dores, captar aluno seja uma das dores, né? Uma das dores que o professor particular tem, porque ainda mais como é um professor que eu conheço a Poliana, que é apaixonada pelo que faz e se conecta com os alunos, tem que criar estratégias, eu acho que até mentais, assim, né, Uhum. para separar, conseguir separar nessa parte do organizacional com os processos de aprendizagem. E aí que eu acho legal que o Tutor ID pode ajudar Sim. muito, né? Porque justamente ele acaba fazendo esse papel que lá atrás seus pais faziam para você, né? Ah, Não sim, precisava nossa, cuidar me da ajudaram comunicação. muito. É, Não sei se todo mundo ouviu, mas no começo da live a Karen contou, né? Olha que bacana isso. Um negócio, ele sempre nasce de uma experiência pessoal que a gente tem, né? Então, os pais dela faziam funções que hoje a plataforma faz. que hoje a plataforma faz, a gente E ajuda automatizou os muita meus gente, pais na ajudava, né? plataforma. Automatizou seus pais. Exatamente, ficaram para a Aposentadoria. eternidade já. Agora, a Mas, Poliana continuou também. Vou só ler, daí você já comenta sim, em sim. cima dela. Muito difícil para mim ver a educação como negócio, ainda que eu precise compreender que as coisas estão assim. E que precisamos sobreviver e ter qualidade de vida, assim como todos os profissionais, já que o mundo está assim,
que possamos fazer nosso trabalho da melhor maneira que podemos, com ferramentas que acreditamos. Uhum. É, sim, na verdade, acho que uma coisa que eu gostaria de falar para os professores, né? É difícil ver o aluno como um cliente. O professor não tem que se sentir mal de ver o aluno também como cliente, porque o professor ele tá oferecendo um serviço em que ele merece ser pago e ser bem pago. É, claro que cada professor tem sua estratégia de precificação, mas o professor não tem que se sentir ruim, né? Eu sei que o professor tem essa. O professor gosta de ajudar, né? E ajudar o aluno a entender. Parte da profissão, né, de professor tem esse aspecto altruísta, mas para aulas particulares é um negócio. É claro, a plataforma vai dar todo o suporte para os professores. E a gente tenta dar esse suporte pelo mailing, etc., de criar esse mindset de empreendedor. Na hora da entrevista inicial, não terminar a entrevista inicial sem ter o próximo passo. Vamos fechar? Quando é que a gente começa? Exato. Você ter essa estrutura né? Porque todo mundo precisa de dinheiro, obviamente. O aluno está procurando o serviço, o professor tem que vender. Mas, claro, depois que a venda acontece, emite os pagamentos pelo tutor ID, o professor só se preocupa em ensinar. Mas tem que ter esse clique na cabeça do professor de que é um negócio e de que é o serviço que eles estão oferecendo e que eles merecem ser pagos por isso. É muito importante. Eu A já gente dei muita aula de graça. Eu sofri muito, na verdade, no passado, que eu tinha às vezes pena, alguém falava que eu quero ter aula, mas eu não tenho dinheiro, tá, tá, tá. Já dei muita aula de graça. E eu percebi que o meu tempo tem valor. Claro, mas é muito É, interessante que eu acho que o professor tem que tomar cuidado para não cair numa armadilha, né? Eu é, uso muito isso. Tem o aluno que realmente ele está interessado, ele te valoriza, mas realmente ele não tem condições do valor que de repente você está cobrando. Tem aluno que tem uma postura de sempre querer te desvalorizar, desvalorizar o professor. Então sempre eu vou pichinchar e tirar o valor que você colocou, porque o valor financeiro que você está colocando é o valor do seu tempo, da energia que você está gastando, todos os conhecimentos, todo o estudo que você teve para chegar até ali, está expresso no valor que você coloca. com Então, certeza. muita gente chega e desvaloriza desse jeito, né? Não é questão financeira, é questão que simplesmente, não, eu quero barganhar. Então, Não tem é uma barganha no tutor ID, armadilha. né? Tá ali Oi? no valor no site. E é o que os professores Exatamente. falam, eles adoram. Eles mandam o link do tutor ID, olha, você vai contratar as minhas aulas com segurança Suas através do tutor comissões. ID. Manda o Eu link. acho que é muito importante saber quando flexibilizar. Se você pode flexibilizar é um caso, se você percebe que não é a questão de uma desvalorização, né, é uma questão realmente factual, a pessoa não pode com aquele valor, mas muitas vezes a gente cai nessa armadilha. E aí a minha dica para os professores é não se desvalorize um centavo. Dica para os Mantenha professores, o it's a seu. trap. É, ó, It's a estão trap. perguntando se existe algum processo de avaliação do professor. Não, na verdade, a gente tem, quando o professor de inglês na plataforma, a gente passa por uma entrevista só para saber se o professor fala inglês. A gente pede certificados, mas é uma plataforma em que os professores têm total liberdade pedagógica. A gente tem que aprovar os perfis antes deles ficarem online. Então, a gente sempre vê se os professores têm formação na área, se eles têm recomendação de outras pessoas. Tem uns perfis que realmente não passam do nosso crivo, mas os professores que se esforçam e fazem um perfil bonitinho, a gente deixa esses professores disponíveis na busca pública. Claro que no futuro, com o time crescendo, a gente quer contratar um time de experts, né? Então, um expert de matemática fazendo entrevista para o professor de matemática, um expert de língua portuguesa fazendo entrevista. Isso é uma coisa que a gente quer fazer e a gente vai fazer, mas por enquanto a gente está deixando o professor com um perfil bom, dá para ver que ele tem um perfil empreendedor, e que realmente se importa com o negócio, e esses professores estão disponíveis na plataforma.
Não são todos. Na verdade, a gente aprova apenas 10% dos perfis que criam contas no Tutor ID. Então, não é uma verificação tão Quer dizer, então, relax, né? A gente um aluno, realmente não deixa um qualquer aluno, perfil. um aluno que queira aprender e buscar um professor no tutoria dele, ele sabe que ele vai encontrar um professor qualificado, ele não vai encontrar qualquer um. Isso, é um perfil que o professor está se apresentando de uma forma, para a gente, né, no nosso julgamento satisfatório. O nosso o threshold, né, o nosso mínimo é o bem alto, o mínimo que a gente pede do professor. Isso aí. Eu conheço a Karen há alguns anos, como eu já disse antes, acompanhei um pouquinho dessa trajetória que ela está contando aqui, e a gente sabe que ela realmente faz com muito carinho tudo isso, é tudo feito com propósito, né? Tem uma relação muito boa com esses professores, então se alguém também que está assistindo Sim. aqui precisar de ajuda e quiser saber mais e quiser ajuda para montar um perfil e tudo, eu tenho certeza que a Karen ela vai estar disponível para vocês. Tem um grupo no Facebook que é como é que chama? Profs Profs, empreendedores. que é um grupo que vocês conseguem encontrar a Karen também. Os perfis, né, também do Tutor ID no Instagram, no Facebook, o próprio site. Como eu vou Isso. ler mais comentários aqui para a gente não deixar ninguém de fora. Eu tô Primeiro, adorando os comentários. a Gente, Renata, obrigada pela interação. muito legal, né? A Renata tá falando que conseguiu manter 50% dos alunos particulares usando o G Suite, que é do Google, né, e o Zoom, mas gostou da ideia da plataforma, com certeza pode agregar. E o Daniel está dizendo, está perguntando, opa, um professor que trabalha a construção de vínculos com aprendizagem, como que a plataforma explica uma definição mais abstrata como essa? Calma aí, um professor que trabalha a Peraí. construção de vínculos com aprendizagem. Então tá. No caso dos professores multiplicadores Spindle, a gente trabalha muito essa questão de criar vínculos para Uhum, que a aprendizagem aconteça. Então, a gente constrói realmente vínculos com os alunos. Não é nada uhum, mecânico, não é nada assim, o aluno veio ali para aprender só, não. Isso acontece através de uma relação. A gente chama de Spiral Journey no Spindle. Eu estou pensando uhum. nisso. Como que a plataforma explica uma definição mais abstrata como essa? O que você entendeu dessa pergunta, Karen? Na verdade, eu não sei se eu entendi a pergunta. Um professor, desculpa. Eu entendi. O que É eu um entendi, professor vou que falar o que eu trabalha entendi. construção de vínculos. Se não for isso, Daniel, você me corrige, mas não é um tema específico, são diversos temas em que há um estímulo com a aprendizagem. É que ele quer dizer assim, como é que a plataforma fala, comunica para as pessoas que vai existir uma interação orgânica entre professor e aluno? Será que é isso que ele está querendo saber? Ah, isso parece. Daniel, por favor, me corrija se eu estiver errado, mas parece ser uma pergunta mais do aspecto pedagógico, né? Como Pode ser. a única coisa pedagógica que a gente tem na plataforma, que a gente realmente focou nessa parte de business mesmo do professor, a saúde do negócio do professor, taxa de retenção, aumento da renda, a gente tem todas as estatísticas, né? Aumento de visualizações de perfil, né? O perfil do Tutor ID, o professor vê, né? Conversão de visualização de perfil para agendamento de aula demonstrativa, né? Ou entrevista inicial. É, então, a gente está focado bastante nessa parte. A única coisa que a gente tem em relação a acompanhamento pedagógico é essa ficha de aula em que o professor preenche. Então, eu imagino que os professores tenham outras ferramentas, porque como a gente tem professores de 200 matérias, que são muitas matérias, não teve como a gente criar. Se fosse, por exemplo, só em inglês, a gente conseguiria criar algo mais específico para ensino de idiomas. Mas como a gente tem muitas matérias, a gente acabou criando algo geral, mas Uhum. que fosse suficiente para o aluno ter algum acompanhamento. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas em relação. O Daniel é o lead designer do Spindle. Tenho certeza que essa pergunta tem alguma intenção dele entender alguma coisa, até para a gente encaminhar essa conversa depois. Mas nosso tempo está chegando ao fim aqui. Temos cinco Ah, é minutos. verdade. O Instagram vai nos despedir. Eu queria aproveitar esses 5 minutos, né, para a gente ah,
falar alguma coisa final, Karen, se você quiser É, falar. bom, eu queria agradecer a oportunidade de falar um pouquinho do Tutor ID e conversar, né? Foi uma conversa tão gostosa, parece que, né, a gente está pessoalmente conversando, né? A internet realmente diminuiu barreiras e sim, quem tiver interesse no Tutor ID, o site é tutor.id, só isso. Você coloca no navegador, vai chegar no Tutor ID. Quem tiver interesse no nosso programa de assinaturas, a gente está dando. É só falar que vocês participaram da live do Spindle, que a gente está dando desconto de 30% para vocês. Se alguém conversar comigo e chorar um pouquinho, talvez eu tenha mais desconto. Mas desconto de 30% está garantido, com certeza. E é isso, obrigada. Eu adorei sua participação. Obrigado de novo por estar com a gente aí, quase 4 da manhã na Estônia. É, Verdade, eu super quero acordada. quero dizer para o pessoal, né, que Tutoridê e Spindle têm os valores de realmente empoderar os professores, então tudo é feito com muito carinho. Então saibam que vocês podem ter o nosso apoio, e tem os serviços todos que podem agregar isso, mas também estamos disponíveis para uma conversa, para criar conexões. Eu acho que esse assim, a veia, faz parte do DNA do Spindle. Eu vejo que no Tutor ID também, que é Ah, criar sim. conexões, é valorizar os professores, né? Não são simplesmente, até a Poliana falou, difícil separar do cliente, né, do aluno. Eu também acho difícil separar o cliente do professor, porque a gente também pode se conectar. Então a gente é tudo, né? A gente está conectado e é cliente, é fornecedor, e isso é muito legal. Então, também quero deixar a porta aberta para os professores conhecerem o Spindle Hub, que é a nossa rede, uma rede vibrante que está co-criando e inovando processos de aprendizagem em uma perspectiva multissensorial e inclusiva. A gente tem os Spindle Meetings semanais, onde a gente se encontra online pelo Zoom, os professores adoram, para fazer essa cocriação. Então, vem ideias e vem coisas que são implementadas em metodologias, em processos. E semana que vem, ou até o final do mês, para não criar tanta expectativa, teremos o tabuleiro Spindle online, para quem tiver também no Spindle Hub. Então, fica esse convite para a gente se conectar. Mais importante, independente de vocês entrarem ou não, fica o convite para conhecerem spindle.com.br e tutor.id. Adoro esse URL. Curtinho, né? Fantástico. Não é mais nada. É o nome da empresa, é o nome do URL. O nome da empresa, o nome do URL. Maravilha. Então, antes que o Instagram se despeça da gente, nos despedimos nós. Tá Obrigado a todos certo. pela participação. Obrigada. Se alguma pergunta não foi respondida, entre em contato com a gente, que a gente conversa mais depois. Sim, eu vi que tem uma pergunta da Class Staffa, tentando esclarecer a pergunta do Daniel. Daniel, né? Aquelas que não. Ah, Daniel. Eu acho que o Daniel quis perguntar como é uma plataforma explica uma aula que não é uma disciplina específica. Então, não tem como. A gente tem que aprovar disciplinas muito matemática, preparatório para IELTS e etc. A gente não tem esse suporte ainda. talvez o Daniel tenha algum insight depois para Eu compartilhar. quero ouvir depois do Daniel. Tá bom. Obrigado a Muito todos. obrigada. E fiquem em casa. Stay home. Stay home, stay safe. Exatamente. Karen, obrigado. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau.